Oi, Edna. Oi, tudo Tudo bem? bom, amiga? Tudo Seja jóia. bem-vinda. Obrigada. Tá boa a imagem? Beleza. Tá, aqui, se tu chegar um pouquinho mais para esse lado de cá, vai ficar melhor ainda. Direita? É a minha direita, acho que é a tua esquerda. Olha Assim? aqui, tem gente entrando, a Laísa, a Cecília. O pessoal tá chegando devagarinho. Chegando Oi, bem no horário, tão Laís. popular. Tudo bem, A Laís? Cecília. Pronto, a turma tá chegando. Agora tá ótimo, amiga. Pronto. Ó, Beleza. minha Rosângela, irmã, Gel, Rosângela, olha made in aí, ó. Reino Unido. Desde Reino Tadinha, Unido, deve opa! estar de madrugada lá onde ela tá. São 6 horas de diferença. E 8, 9, 10, 11, 12, 13. isso, isso é que é Nossa, uma tá de irmã, amiga. madrugada. Isso aqui é prestígio, viu? Obrigada, sister. Viu? Não é para qualquer um. Isso Não é que é, é não. amor. Edna, antes de te apresentar de novo, que aliás já é a segunda live que a gente faz juntas, né? Provavelmente vamos fazer muitas. A Edna é uma parceirona aqui que eu gosto muito de trabalhar com ela. E hoje o nosso tema é desenvolvimento gerencial e de equipes, né, Edna? E antes da gente iniciar, vamos dizer assim, o trabalho provavelmente dito, as perguntas, enfim, eu queria contar uma historinha bem rápida, né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga minha, que ela é professora também, o marido também foi professor, e ela estava trabalhando de casa, assim, na Covid, né? Fazendo lives, conversando com os alunos. E nesse meio tempo ela disse: Não, eu não tenho como pegar a Covid, porque até quando eu saio com um cachorrinho, eu saio com máscara, com álcool gel, encho tudo de álcool na minha volta, meu marido também. Só que né, é uma doença que a gente, né, ela é imprevisível. E o marido pegou a Covid, e os dois ficaram de quarentena, ficaram mais ou menos um mês em casa, né? Só que o marido piorou o quadro, precisou ser internado, foi entubado, e veio a falecer. Isso faz mais ou menos uns 6 meses, quase seis Nossa. meses. Nesse tempo, ela perdeu quase 30 quilos, e não foi por dieta, né? Ela perdeu involuntariamente, né? De dor mesmo, de depressão, passou por várias situações difíceis mesmo. E ontem a gente conversando, né, quase 6 meses, enfim, luto pode ter esse tipo de luto, geralmente dura 6 meses, pode durar um ano também, né? Mas ela chora bastante, ela fala bastante. Tem mais gente cenando aqui para nós, o Fonseca Gugel. My E, mother. e aí ela me disse uma coisa muito bacana: Débora, eu estou criando forças, eu estou aprendendo a ficar forte na dor. E aí eu queria trazer um conceito para nós, que é o conceito de antifrágil, né? Quer dizer, a gente vai precisar muito desse conceito, né, Edna, para atravessar esses momentos assim de retorno da nossa vida, de ficar forte, mesmo na fragilidade, a gente poder, vamos dizer assim, tirar forças dessa fragilidade para poder tocar a nossa vida. Então, com essa, vamos dizer assim, com essa chamada, né, para o antifrágil, a gente podia dar início, né, amiga? Então, eu estou É, aqui, a eu Mary gosto. Anete também. Ah. Oi? Eu gosto muito, assim, desse conceito do Nassim Taleb, que é o autor do livro Antifrágil. Confesso que eu comecei a ler, mas é um livro dessa grossura, assim. Eu não É um livro terminei, enorme, mas, assim, o verdade. conceito, ele é muito bonito, porque é o seguinte, porque tem aquele conceito da resiliência, que é você passar por uma adversidade e você se manter do jeito que você estava. Agora, quando você é antifrágil, você passa pela adversidade, você aprende com ela e sai dela mais forte, né? Então, assim, isso assim, na minha filosofia, é um pouco difícil quando você vai colocar em prática, né? Então, assim, quando você está passando igual, você vai fala dessa sua amiga, né? Como que ela vai sair mais forte dessa situação? Quando a pessoa está na dor e você diz isso para ela, ela acredita que ela não vai nem conseguir sair daquilo, né? Mas assim, que as adversidades, elas nos fortalecem, né? Se a gente tiver esse propósito, né, Débora? Com certeza, né? E na realidade a vida também nos ensina a viver, né, Edna? Hum. Quando a gente desenvolve um pouco de resiliência. Tem a Mariane Mello aqui dizendo que nós duas somos muito pop.
O Fonseca também está acenando aqui para nós, deixa eu dizer, porque vai passando rapidinho, né? A Mari foi minha primeira colega de desenvolvimento de pessoas. Assim que Olha eu aí, entrei olha lá aí. no M6, era eu e a Melry, né, Melryzinha? Viu? Tá ela aqui É, acenando para 10 ti. anos, 13, mais de 10 anos atrás. Tá certo. E aí, Edna, esse momento está pedindo da gente muita resiliência, né? Muito, vamos dizer assim, capacidade também de acolhimento, de poder acolher as pessoas e trabalhar o amor. Quem é muito afetivo, eu, por exemplo, sou de origem italiana, né? Tu também tem essa origem na tua família, né, Edna? E sabe que o italiano ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta de estar junto. E Gosta de isso, esse brigar. momento, gosta, né? Também, mas é uma briga afetiva porque ela é verdadeira, né? E aí é bacana. Então, essas coisas estão sendo negadas para a gente, a não ser das pessoas muito próximas, que estão, às vezes, na mesma casa, né? Às vezes, até da família, avó, pais, até se são muito idosos, a gente está evitando de ir para vê-los e tal. Então, é um desafio muito grande que essa pandemia exige da gente, e isso também, por que eu comecei com essa historinha? Porque isso vai, vamos dizer assim, nortear o nosso tema, né, Edna? Quer dizer, isso também vai estar permeando as equipes de trabalho e, vamos dizer assim, os gestores de um modo geral. Bom, É, gente, então eu a- sou a Débora Barros, sou psicóloga e estou aqui com a Edna Gugel, que é administradora, é coach também e é técnica de nível superior do Ministério da Ciência e Tecnologia e trabalha na área de gestão de pessoas há quantos anos, Edna? Mais de 15, desde isso? desenvolvimento de pessoas mesmo, desde 2009. Estamos aí há É, 11, uma 12 boa anos, né? estrada. Tem uma boa É uma estrada boa já. estrada. É, Trabalhando ativamente, né, Edna? ativamente. Catando Então é isso, pedra, né? Eu digo catando assim, pedra. catando pedra, abrindo estrada, né? É, Implantando projetos, né, Edna? isso. Graças Com a Deus. resultado bem interessante. E assim, quando a gente fala de liderança, nesse momento de pandemia, assim, eu, eu quero assim, externar o meu amor pelos líderes que passaram por isso, porque na nossa história a gente não tem um manual de como o líder passa por uma pandemia nas proporções e da forma que aconteceu com a Covid. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, os pequenos empresários que têm menor treinamento, assim, muita gente quebrou, muita gente se surpreendeu, muita gente se reergueu. Mas, assim, os nossos empreendedores, eles caem, levanta, cai, levanta. Então, assim, esse conceito de antifragilidade para o brasileiro, ele é muito forte. Então, assim, eu quero parabenizar mesmo, porque, assim, o meu esposo, ele é empreendedor. Eu vivi na pele aqui em casa o que foi isso. Então, assim, você trabalha com grandes eventos, num dia você está com 3, 4 eventos montados, né, de grande proporção, e no outro dia você não pode ir trabalhar. E o que que você faz com o funcionário? O que que você faz com o produto que é perecível? Que no caso foi o caso dele, mas assim, a capacidade de reinventar, né, de não perder a esperança, de trabalhar da forma que dá, até que as coisas vão melhorando, e ainda assim, de ser positivo e ter esperança de que vai dar certo, né? Então, assim, é muito essa mentalidade flexível, né? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, eu vou fazer isso daqui, enquanto dá, vai fazer, mas vai dar certo, vai dar certo. E acaba dando certo mesmo. Porque há persistência, né, Edna? Há um envolvimento e é também a vontade de dar certo e também a gente busca, né? Pelos canais certos, teu marido eu sei que também está buscando, que também tá junto, se aliando com as pessoas certas. Sou eu mesma, Mari, sou eu que dou curso na ENAP, eu sou instrutora de ENAP também. Tá? Estás falando com a pessoa certa. Bom, então, Edna, hoje a gente vai dar início, né? Eu acho que o start está contigo, né, amiga? É, Do nosso então, assim, trabalho Débora, de desenvolvimento eu queria saber o que que é desenvolvimento gerencial e também, assim, se você puder esclarecer para mim, assim, qual que é a diferença entre um gestor e um líder. O desenvolvimento gerencial, como o nome já diz, né, a gente estaria desenvolvendo gestores. Existe, na realidade, uma diferença entre treinamento e desenvolvimento, né? No treinamento, a gente entende alguma tarefa mais operacional. Eu vou ensinar alguém, por exemplo, Excel.
eu vou ensinar alguém Word, eu vou ensinar alguma coisa de uma operação. Então, eu estou no treinamento. No desenvolvimento, a gente entende mais um trabalho mais completo em termos de pessoa, vamos dizer assim, de desenvolver competências emocionais também, né? Então, no desenvolvimento gerencial, a gente estaria trabalhando esses líderes em várias competências, vamos dizer assim, como lidar com as equipes, como lidar com conflitos, como trabalhar com planejamento estratégico, como trabalhar com a organização de uma equipe, né? Coisas que, vamos dizer assim, não se aprende na faculdade e os líderes têm que lidar no seu dia a dia. Normalmente, nas grandes empresas, e aqui em Brasília, por exemplo, a gente pode pensar nas empresas públicas, elas têm basicamente três grandes níveis, né, que a gente chama assim de carreiras de gestores. Os iniciais, normalmente é DAS 1 e 2, né, que são mais os líderes que estão mais próximos à equipe e que ficam com um controle assim mais, vamos dizer assim, mais próximo também, né? Porque são equipes menores, geralmente, e eles têm que estar gerenciando aquele trabalho e as pessoas. Aí, se distanciando um pouquinho, chegando um pouquinho mais no intermediário, né, a gente tem seria o DAS 13 e 4, né, que seriam supervisores, enfim. E esses líderes também têm um determinado perfil, que eles se afastam um pouquinho mais do operacional e chegam um pouquinho mais perto do operacional. Mas, aliás, do estratégico. E a gente teria também os níveis que seria 4 e 5, no caso, aliás, 5 e 6, né? Que são níveis aí, geralmente, as pessoas mais voltadas para fora da instituição, no nível mais estratégico. Então, todos esses gestores, em todos os seus diversos níveis, eles precisam de amparo, né? A gente diz de acolhida e principalmente de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque, na realidade, para lidar com pessoas, por mais gostoso que seja, não é uma coisa exatamente fácil. Então, a gente precisa se desenvolver no decorrer da vida. Existe um processo, né, Edna, quando a gente está trabalhando principalmente com mentoria, isso é mais comum nas empresas privadas, eu tenho visto mais. Então, algumas pessoas que a gente diz que já estão num canal mais senhorial, né, já com mais tempo de carreira, enfim, elas ensinam, literalmente acompanham as pessoas que estão começando, né? E trazendo muitas vezes, no caso, o mentor, conselhos mesmo, né? Tu faz isso numa situação, senta com a pessoa semanalmente, ou de 15 em 15 dias, aí a pessoa traz a dificuldade que ela está tendo, às vezes, é primeira gestão, diferente do coach, né? Por quê? Enquanto o mentor acompanha, às vezes, anos uma determinada pessoa, o coach ele é mais pontual. Às vezes são trabalhos de 3 meses, de 6 meses, onde, vamos dizer assim, algumas pessoas querem desenvolver algumas competências específicas. No gerencial, por exemplo, daqui a pouco pode ser lidar com conflitos, pode ser que a pessoa tenha dificuldade, o gestor, e queira e acha que tenha que trabalhar essa competência. Ou não, de repente a competência dela é que ela é muito tímida, vamos supor, e ela tem dificuldade de se, vamos dizer assim, de se referir à equipe e de trazer informações. Então, para isso, para essa pessoa, é difícil ela trazer informações, ela repassar o conteúdo, a equipe cobra muito. Mas ela tem essa dificuldade. Ela pode, vamos dizer assim, tem várias possibilidades. Essa pessoa pode se aliar com alguém que tem essa possibilidade, que esteja abaixo ou acima dela, né, e faça esse papel. Ela pode se desenvolver, aí vem o desenvolvimento gerencial, e ela pode, com coach, também desenvolver essa habilidade. Normalmente, quando a gente está desenvolvendo habilidades comportamentais, se fala tem duas habilidades, né, que a gente pode desenvolver de uma vez só. Eu diria que uma habilidade é bom, tá? Quer dizer, aí tu precisa de 3 a 6 meses, porque é difícil tu mudar alguma coisa em ti mesmo, assim, comportamentalmente, porque a gente já tem essas coisas arraigadas. Mas o desenvolvimento gerencial, ele pode se dar em grupos, em equipes, ou ele pode ser de uma forma mais individual. Mais ou menos por aí. Mas assim, um gestor, uma pessoa pode ser gestor e não ter a competência de liderança? Pode existir isso? Pode? Pode. Tu até perguntou a diferença entre liderança e gerenciamento, né? Na realidade, eu diria chefe e líder. O chefe, né, que era o antigo chefe, que se dizia, aquele que manda, né, na equipe de trabalho, normalmente ele tem aquela coisa assim mais, às vezes até autoritária, né? Porque ele define as tarefas, ele é mais tarefeiro, ele acompanha se as pessoas fizeram aquilo que ele delegou, aquilo que é o objetivo da empresa, enfim, aquilo que ele tem que fazer, né? Alguns gestores ainda atuam assim. Mas o líder a gente pressupõe alguma característica mais carismática nele, né? Ele se vincula às pessoas entendendo, ele tem mais empatia, ele tem mais resiliência, ele tem mais flexibilidade.
e ele resolve os problemas exatamente utilizando essas habilidades comportamentais. Então, ele acaba, de uma certa forma, colando mais, né? Quando o gestor é resistente à mudança. Vou falar, Mário, já chego lá. Então, ele, vamos dizer assim, ele tem uma cola mais interessante em relação às pessoas, né? Ele, vamos dizer assim, as pessoas se sentem ligadas a ele emocionalmente, exatamente por esse carisma que ele tem, tá? Hein, Débora? A Mary tá Chefe, Posso fazer uma a perguntinha Mari, aqui para você? Que a Mary está fazendo uma pergunta aqui. E quando o gestor é resistente a mudanças, o que que pois faz? é, que eu ia responder para ela. Bom, o gestor resistente a mudanças, o que acontece? Ele vai ter necessariamente, vamos dizer assim, as consequências dessa resistência, né? Quer dizer, as pessoas também vão agir com ele de uma forma não, ele vai deixando sequelas, né, na equipe. Porque quando ele é inflexível, a equipe acaba dizendo isso para ele, às vezes ele pune a equipe, né? Dá uma punição efetiva, né? Ou não deixando a pessoa falar, ou então ele não dá alguma advertência, alguma coisa assim, ou às vezes fecha a cara e não ouve a pessoa, corta ela. São formas também de, né, de punir de alguma forma, né? Não dando voz. Aí, o Ainda que a gente faz nesse caso, né, Edna? Nesse caso, ele vai colher na equipe esses resultados. O interessante seria que nessa empresa, nessa organização, tivesse uma coisa chamada gestão por competência, onde pudesse se ver essas competências e tivesse uma coisa que a gente chama cultura de feedback. O que é isso? É uma cultura onde as pessoas podem, vamos dizer assim, dar feedback umas às outras. E alguém pudesse dar feedback a esse chefe, alguém de cima e a própria equipe, se a gente trabalhar com um sistema 360, né, onde todos dão feedbacks para todos, e aí nesse feedback ele pudesse efetivamente, vamos dizer assim, receber um retorno de como é que ele está agindo com essa equipe e aí estabelecer uma mudança, através de um desenvolvimento gerencial, através de um coach, ou se for uma empresa, enfim, que trabalha a questão do acompanhamento, do desenvolvimento das pessoas, através do mentor, né? Hein, Débora? Assim, quem é expert em desenvolvimento gerencial é você. Eu estou apenas iniciando nessa estrada, mas dessa pergunta da Mary, eu percebo assim que o líder, acho que a primeira competência que o líder precisa ter é o autoconhecimento. Ele precisa se conhecer. E o autoconhecimento requer inteligência emocional. Então, e uma das habilidades de quem tem inteligência emocional é a flexibilidade, É né? verdade. E de saber, e também assertividade e visão sistêmica. Então, assim, um líder que não tem visão sistêmica e que persiste num pensamento, num comportamento inflexível, ele pode sofrer e fazer a equipe sofrer, né? Porque como a gente estava falando, assim, nesse contexto de pandemia, que não tinha receita de bolo e nem treinamento para ensinar um líder a como se comportar numa pandemia, um gestor que ele era inflexível, que não mudou a forma de fazer as coisas, se ele era uma pequena empresa, provavelmente ele quebrou. Você concorda comigo? Muitas pessoas quebraram efetivamente, né? Então, Alguns até por uma falta de criatividade, às vezes por falta de capital, houve uma dificuldade também real em termos de crédito, né? O crédito veio muito posterior ao que se imaginava, num valor menor, mas teve muitas pessoas que conseguiram se reinventar muito em função da criatividade e também de ouvir aqui. A gente tem várias histórias. Eu estou me lembrando de uma história de uma empresa de bolachas, muito antes da pandemia, da Argentina, muitos anos atrás. Ela estava para quebrar, né, Edna? Ela realmente ia quebrar, mas uma empresa com mais de 100 funcionários, né? Era uma indústria, na realidade, e as pessoas estavam muito preocupadas com isso. E o dono da empresa já tinha feito tudo que ele podia, era uma empresa familiar. Já tinha pedido empréstimo e tal, aí ele não sabia mais o que fazer. O que ele fez? Ele reuniu toda a equipe, claro, uma equipe com mais de 100 funcionários, tem famílias que dependem desse valor. E aí ele chamou e disse: Olha, gente, eu não sei mais o que fazer, né? Eu não tenho mais o que fazer, enfim, porque aí ele pediu sugestão para as pessoas não só deram sugestões, como elas também bancaram, né? Alguns ficaram sócios, enfim. Houve uma mobilização nessa empresa
E eles salvaram a empresa, efetivamente salvaram a empresa. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que estão à nossa volta, se a gente também puder estabelecer relações de confiança, a gente consegue retornos muito interessantes e a gente consegue fazer mudanças. Então, esse líder que a Mari está falando, que é resistente à mudança, certamente ele está colhendo os frutos disso na sua equipe, né? Ele está sofrendo, ele está vendo a equipe sofrer, e aí as pessoas, nós temos uma tendência como mecanismo de defesa de projetar nas pessoas aquelas coisas que a gente não é tão boa, então a gente diz que o outro é que não é tão bom, né? Então ele diz, essa equipe é difícil, essa equipe não funciona, essa equipe que está errada. No entanto, quando ele consegue, vamos dizer assim, ter essa visão sistêmica que a Edna está falando, ter flexibilidade, ele consegue ver o que é da equipe e o que é dele. E se é alguma coisa da equipe, então talvez ele possa sentar com essas pessoas e dar retorno para essas pessoas e ouvi-las, né? E se é dele, e se ele der espaço, as pessoas vão falar. Então, o ideal seria que ele recebesse um feedback de cima ou pudesse ouvir essa equipe. Isso vai persistir, infelizmente, até ele conseguir, vamos dizer assim, alguém conseguir ser efetivo para dar esse feedback a ele. Mas o feedback vem numa carta de demissão também, infelizmente, né? Então, a gente fala em desenvolvimento gerencial, Mário, Edna, né? Exatamente para a gente, vamos dizer assim, não chegar a esses extremos, né? Ou de perder o cargo, esse tipo de coisa. Hein, Débora? Assim, hoje eu abri o jornal aqui agora há pouco e o Mandetta estava fazendo uma previsão de que daqui 60 dias a gente vai ter assim, essa nova variante do vírus, ela pode tomar conta do país e a situação piorar, né? A pandemia pode piorar. Então, assim, lá vem flexibilidade de novo, né? O que vem? O pessoal vai voltar para casa de novo, vai ter lockdown de novo, como aconteceu no Reino Unido. Rosângela, que está aqui, ela pode falar que eu acho que lá foram decretados 2 meses de lockdown, eu acho. Acho que até março, mesmo com a vacina. Então, assim, a necessidade da flexibilidade, né? Porque você não sabe o hoje, o amanhã. Eu me formei em administração no ano 2000, assim. E na minha formação, assim, para você ser eficiente, você tinha que ser muito bom em controle e você tinha que dar segurança para a empresa nas suas ações. Só que esse não é mais o perfil do administrador do século XXI, porque eu não tenho controle das variáveis que podem acontecer. Eu não tenho como fazer um planejamento de 1 ano, de 2 anos e querer segui-lo à risca, porque tudo pode mudar, igual nessa situação que a gente está vivendo hoje. Então, assim, considerando esse contexto, esses desafios que a gente está vivendo, quais assim, as principais competências que um gestor precisa ter hoje para estar trabalhando com a equipe presencial e de repente vai para o home office de novo, ou então a pessoa está no home office e volta para o presencial, porque o gestor ele lida com pessoas e as pessoas estão cheias de bagagens que elas não tinham antes da pandemia. Então você está recebendo pessoas com a bagagem que ela não tinha, que são pessoas que você não conhece mais. É uma outra pessoa que começou a pandemia, você tinha um colaborador. Depois da pandemia, você tem outra pessoa. Não é a mesma pessoa. É verdade, Edna. A Mari está dizendo que ela está com Covid. Olha aí, nós estamos com essa realidade dentro do nosso próprio grupo aqui. E a Rosângela, tua irmã que está nos Estados Unidos, tu está lendo também? Ela disse que está em lockdown até 5 de março. Está aparecendo para ti também, então? Tá. Aí eu pensei que estava aparecendo só para mim. Beleza. Então, aí respondendo, né, a tua pergunta. Bom, o desafio dos gerentes, basicamente, é continuar levando o seu trabalho, né, Edna, quer dizer, continuar e olhando para o bem-estar dos empregados, dos servidores, né, para a família deles, enfim, e continuar levando o seu negócio, o seu produto fim. Então, é um desafio grande, não é um desafio pequeno, né? Porque as pessoas estão com medo, né, da Covid, ao medo da morte. Olha a vantagem que a gente está fazendo a coisa em casa, né? A gente ouve os cachorros, ó, para ninguém dizer que a gente não está documentando em casa. Eu só tenho 4 cachorros.
Só 4. Então, só 4. Eles também querem participar da live, estão Não, participando. eles ficam aqui no meu quarto trabalhando comigo. Eu tive que fechar a porta, mas eles estão arranhando aqui a porta para entrar. Então, esses desafios, né, Edna, de continuar gerenciando o trabalho, continuar lidando com o medo das pessoas. Outra coisa também, as pessoas em casa muitas vezes não têm um computador adequado, porque o mais adequado estaria no ambiente de trabalho, elas não têm uma cadeira adequada, né? E aí dá problema de coluna. Muita gente está se queixando direto de problema de coluna. E outras interrupções em casa. O líder também, muitas vezes, não sabe nem em que horário exato ele deve se comunicar com essas pessoas, né? Porque ele fica dizendo, meu Deus, será que eu ligo de manhã, será que eu ligo de tarde? O líder também enfrenta desafios no sentido de que ele perde exatamente esse controle que tu estava falando, né, Edna? Quer dizer, uma das coisas que se aprende em administração é o controle, né? O poder, controle que se tem sobre as coisas para se ter sobre... Porque aquilo que tu não dimensiona, aquilo que tu não controla, tu não gerencia, né? É um dos princípios da administração. Então, isso tudo é tirado do líder. Então, em vez de ser aquele chefe, que é aquilo que a gente estava falando antes, a diferença entre chefe e gestor, ele acaba perdendo, vamos dizer assim, essa característica de ver as pessoas, de saber como é que elas trabalham. Então, se exige dele um perfil diferenciado, que é cobrar as pessoas por resultado, né? Então, ele tem que ter muito mais flexibilidade, ele tem que ter muita confiança nessa equipe para as coisas efetivamente acontecerem, as entregas acontecerem. Então, ele diz assim, fulaninho faz tal coisa, né? Não, ele vai dizer assim, fulaninho, eu preciso de tal entrega, quando que tu consegue me entregar? Eu preciso até tal dia, chefe, eu consigo fazer assim. É esse o tipo de negociação que começa se exigindo na pandemia, e é muito diferente do que se tinha antes, né, Edna? Então, os É. desafios são muito grandes. E tem uma coisa assim, por exemplo, considerando todo esse nosso contexto de, por exemplo, a gente agora está no movimento, minha situação, por exemplo, e da esplanada do Executivo Direto, a gente está no movimento de voltar para o presencial. Aí vem uma nova onda de Covid, que é super contagiosa, se isso acontecer, tomara que não aconteça. Aí você volta para o presencial. Então, assim, é difícil para a liderança. E essa questão de ter a mentalidade, por exemplo, eu que sou de órgão público, assim, essa mentalidade de controle. O Ministério da Economia, ele quer implantar o home office, só que a cultura que a gente tem hoje é uma cultura de controle, tipo assim, de controle de presença, de você estar disponível no seu horário de trabalho sem levar em conta as entregas que você faz. Mas, assim, a bibliografia, ela orienta, né, para que a organização, ela precisa mudar a cultura dela. Por uma cultura de resultado, não por uma cultura de presença, né? Isso é importante. E outra coisa também, assim, o trabalhador que vai para um teletrabalho, numa condição normal, é, ele precisa ser confiável, né? O gestor precisa confiar na integridade do trabalhador, porque senão o gestor pira. Ele vai imaginar, não, fulano de tal tá viajando, tá pra praia, tá para isso, tem entrega para fazer, não faz. Então, assim, constrói um monte de historinha na cabeça que acaba prejudicando a relação, né? Mas nessa linha. Edna, tu sabe que há uns anos atrás eu fui convidada, eu já estava trabalhando em Brasília, porque eu sou gaúcha de Porto Alegre, né? O sotaque não nega. Eu estava trabalhando em Brasília e eu fui chamada de uma cidade do Brasil, né? Saí daqui, me fui para essa cidade, porque o meu órgão, o órgão que eu trabalhava, ele tinha, vamos dizer assim, subsidiárias em todas as capitais brasileiras. E chegando nessa cidade, vamos dizer assim, essa líder tinha vindo a Brasília, mais de 1.000 quilômetros, pedindo socorro para a gente, porque ela não estava conseguindo lidar com a sua equipe, né? Eu estava no meio de um processo de desenvolvimento de equipe com mais de 260 pessoas, fazendo um trabalho que durou um ano, né? Eu saí, parei aquele trabalho, a minha gestora disse, Débora, vai resolver esse problema. Quando eu cheguei, vamos dizer assim, nessa base, né? Eu fiquei muito impressionada com o que eu encontrei. Eu ouvi cada uma das pessoas, eram 20 pessoas na equipe, e mais a gestora. A gestora, ela ficava conversando comigo, às vezes até a meia-noite, ela estava muito ansiosa, foi me buscar no aeroporto, falava. Ela dizia, não vou conseguir gerenciar, não vou conseguir. Eles estavam, vamos dizer assim, fazendo, no caso, se judiando muito um com o outro, né?
assediando tanto assédio da chefia quanto de baixo. E uma das coisas que eu me lembro que essa chefia fazia é que ela ficava muito próxima e ela ficava muito incomodada quando ela via que as pessoas estavam no computador fazendo outras coisas que não trabalham. Tudo bem, acho que a gente é pago para trabalhar, está tudo certo. Só que tem pessoas que têm tempos diferentes e movimentos diferentes. Então, se eu sou um profissional, que eu tenho um determinado perfil, que é o perfil de trabalhar no home office, por exemplo, ou se eu sou um profissional de nível superior, que tem uma determinada entrega para fazer, então é por aí que eu tenho que pactuar com essas pessoas. Então, nós fizemos, na realidade, nessa equipe, nós fizemos várias pactuações. Depois que eu ouvi todas as pessoas e a líder, esse é um trabalho de desenvolvimento gerencial, inclusive em cima de pactuações. Aí eu coloquei toda a equipe, nós ficamos 5 horas pactuando. As pessoas diziam, isso não existe, não é possível. Quando terminou o trabalho, o pessoal só agradecia, nossa, isso existe, a gente consegue pactuar cada coisa que acontecia. Tá, mas o fulaninho age assim, o beltraninho age assim. E uma das coisas que ela me disse que aprendeu foi a não ficar cobrando tão diretamente, cobrar o resultado. E aí, Edna, vem acho que essa questão que tu está trazendo, que perfil é esse do servidor em home office, né? Ele é um perfil diferenciado. Ele tem que ser um perfil orientado para resultado, que é o que a gente vai cobrar. A pessoa tem que ter autodisciplina, ela tem que ser bem organizada, ela tem que ter o gerenciamento do tempo, porque é ela que vai se controlar, tá? Naturalmente, é uma pessoa automotivada, tem que ter habilidade para trabalhar sozinho, ser persistente e confiar. Esse é o perfil que a gente encontra das pessoas que trabalham bem no home office. Porque agora nós fomos jogados para o home office. Mas agora, quais são as pessoas que não têm o perfil também é importante a gente pensar, né? Hein, As Débora? pessoas que... E como é que o líder descobre qual é o perfil da pessoa? Pois é, vou te falar também. Então, as pessoas, por exemplo, que têm alta necessidade de vida social e que precisam de supervisão, elas não são muito indicadas para o trabalho do home office. Como é que esse líder descobre? Bom, primeiro ele descobre pela observação, né? Outra, ele pode dizer assim, eu tenho pouco tempo com essas pessoas, eu não observei, eu não fiz o que normalmente as pessoas fazem, eu estou mais voltada para a tarefa e tal. Ele senta com essas pessoas e conversa com elas. E ele pode fazer algumas perguntas. Quer dizer, aqui a gente acabou de dizer qual é o perfil do trabalho home office e qual que não é o perfil. Tá? E ele pode fazer perguntas para as pessoas. Tá, mas me diz uma coisa. Eu não vou estar lá te cobrando, mas eu vou te cobrar o resultado. Como é que tu vai te sentir? Tu não vai, se ele... E ele pode, as coisas que ele percebeu, ele pode jogar para essa pessoa. Tu não vai ter a fulaninha toda hora para falar contigo, do teu lado, que tu gosta. Eu não vou poder estar fazendo tal coisinha que a gente faz. E aí, como é que tu vai estar te sentindo? Eu vou me sentir sozinha. Não, ok, eu acho que vai ser legal. Acho que aí ele tem que conversar com essas pessoas para ver que tipo de acertos. E se, no caso, ele não conseguir detectar nesse formato, conversando com as pessoas, ele experimenta e vê qual é o resultado que ele tem. Acompanha por um mês, por 2 meses. Que, aliás, inclusive, tem uma série de legislações, né, Edna, que estão saindo em função do home office. E uma delas é a experimentação por um período, né? Para ver se as pessoas se adaptam a esse modelo de trabalho. Acho que agora foi um grande laboratório, né, para o gestor, porque com o que ele viu agora nesse período, ele vai poder tirar a temperatura. As reuniões, por exemplo, elas estão muito mais longas, né? Elas estão num outro formato agora, Mas né? assim, é um laboratório mais ou menos, porque como foi tudo improvisado, então assim, não tem controle de resultado, né? O que eu estava te falando de você não ter uma cultura de resultado. Porque, por exemplo, a gente lá no órgão tem uma área que está implantando um programa de gestão, que você tem que medir tudo que você faz. Tudo que você faz, você tem que medir, tem pontuação, tem prazo, tem tudo. A gente não tem essa cultura de prestar conta do serviço. E se você não fizer a tarefa, você leva falta e tem desconto no seu salário. E não tem como você reclamar disso, porque isso foi pactuado, né? Então, assim, você precisa ter mais habilidade para conversar, de prestação de contas, de ser cobrado. Então, assim, eu acho que o laboratório ele foi bom para você testar esse ambiente, para você ver como que as ferramentas elas funcionam, mas eu acho que quando você vai para o teletrabalho oficial mesmo, é diferente. O lado bom é assim,
que você não vai ser cobrado pelo tempo, né? De você estar disponível no seu horário de trabalho. Você tem que fazer a sua entrega em determinado tempo. Agora, para o gestor, eu acho que já é mais complicado. Por exemplo, o gestor está lá trabalhando, tem uma dúvida, e aí ele quer falar com a pessoa. Ela não vai estar disponível para te atender imediatamente, e o gestor não vai poder cobrar isso dela. Então, assim, a questão do Aí tempo para resolver as coisas, né? a gente fala das pactuações, né, Edna? Aí é importante, então, aproveitar, tu diz assim, ah, mas esse laboratório não respondeu todas as dúvidas, né, esse tempo, vamos dizer assim, acho que foi 10 meses, né, que se trabalhou em home office, não respondeu todas as dúvidas sobre o perfil das pessoas. Ok. Então, esse gestor, mas algumas coisas ele observou em relação às pessoas. Ah, mas a organização ainda não está totalmente pronta para trabalhar para o resultado. O que ele pode fazer? Então, a partir da vivência que ele tem como gestor, ele vai fazer as pactuações com as pessoas, em função das dificuldades que ele encontrou. Vamos supor, ele queria falar com a Joana da Silva, né? E a Joana da Silva, não, ele mandava recado à tarde e nunca conseguia resultado só no outro dia de manhã. Então, ele descobriu que para a Joana da Silva é melhor trabalhar de manhã, por exemplo, né? E aí o trabalho pode ter essa flexibilidade. Então, o gestor também pode se adequar com isso e conversar com ela, olha, ou então dizer assim, olha, eu preciso que tu esteja disponível à tarde, vamos mudar esse horário, vamos. Então, acho que agora é o momento desses acertos e dessas pactuações. Por que pactuações? Porque isso tem que ser conversado na equipe, né? Dito, qual é a melhor maneira da gente funcionar? Olha, eu preciso que fique alguém pela manhã que tenha 2 ou 3 pessoas disponíveis para mim despachar os trabalhos da manhã. Preciso que parte da equipe fique à tarde. Então, o gestor conhece, vamos dizer assim, a sua área, os resultados que ele tem que apresentar, e ele vai ter que fazer essas pactuações com a equipe. Então, acho que ele tem que aproveitar esse laboratório desses 10 meses aí, né, que a gente teve, para poder o quê? Para poder sentir o que é melhor para ele fazer com essa equipe nesse momento. Agora, ele não vai escapar de uma pactuação, né? Ou então, eu não consegui observar. Se ele conseguir observar, fica barbada, né? Porque aí ele senta e dialoga com esse servidor ou esse funcionário, enfim, de como é que ele precisa que ele funcione, tá? E que horários que é legal da gente que ele possa responder, esse tipo de coisa, tá? Se ele não conhece, se ele não, vamos dizer assim, não conseguiu ainda sentir, a conversa também é uma forma, e as pactuações é uma forma de conhecimento, porque ali na pactuação não é só o gestor que fala, ele escuta, né? E se a pactuação não funcionou, tu pode me dizer, o que a gente faz? Bom, aí a gente repactua, a gente diz, olha, nós combinamos tal coisa, faz os acompanhamentos, e dessa forma. Agora, é importante também que esse gestor tenha aquele perfil que a gente estava falando no início de acolhimento, né, Edna? Ele tem que ser uma pessoa assim que possa entender o problema das pessoas e ao mesmo tempo também comprometê-las. E ele vai ter mais sucesso se ele for mais envolvente, mais carismático, tá? Agora, dependendo do grau que ele está, ele também pode usar outras pessoas para fazer esse papel. É uma Era isso que eu ia perguntar para você, assim, que a gente falou tanto no líder, mas pode acontecer, sim, que quando o líder não tem muita habilidade ou não se desenvolveu tanto, ele pode não dar conta de lidar com as questões da equipe, né? Então, assim, e muitas vezes ele não sabe como pedir ajuda e não sabe o que fazer. Então, assim, como que funciona o desenvolvimento de equipe? Assim, se você puder explicar o que se faz no desenvolvimento de equipe, que eu sei que também que você faz diagnóstico, né? Faz o diagnóstico de equipe e faz o desenvolvimento, assim, assim, na prática, assim, como que isso funciona? Bom, Edna, o desenvolvimento de equipe, normalmente, assim, a minha experiência, né? Ou uma área contrata, ou uma empresa contrata para toda a empresa, né? E faz com todos os funcionários, porque quer melhorar o desempenho, porque está tendo muitos conflitos e tal. Ou uma determinada área chama, eu sou psicóloga, por exemplo, trabalho com isso há muitos anos, chama a gente para desenvolver aquela equipe, porque não está conseguindo os resultados que gostaria, tá? Vamos dizer assim, insatisfeita, não está conseguindo lidar com os conflitos internos e tal. Bom, aí, quando é para o órgão inteiro, a gente costuma usar os questionários, né, desenvolvimento de equipe, e se faz alguns grupos focais, né, de 10 a 12 pessoas normalmente, vamos dizer assim, em torno de 1 a 3 horas, para saber o que está rolando
naqueles grupos, quando é a organização toda. Quando é uma determinada equipe de um determinado setor, aí eu entro, né? A gente faz um diagnóstico com questionários e também ouve todas essas pessoas em grupos, de 7 a 12 pessoas, mais ou menos, tá? E aí a Só para gente te faz avisar que falta 3 minutos. Não, são 20 para as 9, amiga. São Hã? 20 para as 9. Nós temos Então 15, falta 17 5? minutos. Ah, Falta não, é 17. 1 hora, eu pensei que era 45 minutos. Não, não, é 1 hora. Desculpa ter Então, te cortado. não tem problema. Então, o que que acontece? Antes do que depois, né? Da 1 Pois hora. é. Então, o que que acontece? Depois que tu fez esse diagnóstico, aí a gente faz um trabalho, né, de 20 a 40 horas, normalmente 20 horas, onde tu desenvolve essas pessoas na questão da comunicação, o feedback é trabalhado, as pessoas falam entre si, trocam experiências. Então, vários elementos são trabalhados naquele momento, tá? Tanto o autoconhecimento, o conhecimento do outro. O que que acontece? Normalmente, depois dessas 20 horas que sejam, a equipe fica em lua de mel, como eu digo, que dura um tempo. Então, para que esse tempo não encerre, para que se continue, aí a gente chama os líderes para pactuarem com essa equipe, vamos dizer assim, um melhor funcionamento, para que aquilo tenha uma continuidade no tempo, e aí fica responsável, uma vez por mês, alguém para fazer esse acompanhamento das coisas que a equipe determinou que precisa. Então, é um trabalho muito efetivo, que aproxima as pessoas, porque é muito mais fácil. Eu não sei se vocês já observaram, mas é o seguinte, a Edna, eu sei que já tem essa experiência. Às vezes tu tem um trabalho objetivo, com início, meio e fim, para desenvolver um projeto que seja. E aí as pessoas se dão super bem. Nossa, o projeto é super complicado, mas fica fácil, flui. Por quê? Porque as pessoas se dão bem, têm intimidade, sabe como funciona, sabe as características de cada um. Às vezes a gente tem uma coisinha bem simplesinha para fazer, mas precisa de outras pessoas para trocar, mas a coisa não anda, ela não caminha. Por quê? Porque as pessoas não estão integradas. As pessoas estão com diferenças entre si, e às vezes é no sentido da tarefa, e às vezes é no sentido pessoal. Aí, às vezes, a gente para tudo e diz assim, gente, olha aqui, ó, a tarefa a gente vai cuidar dela. Mas vamos resolver o nosso problema aqui agora? Alguém tem a coragem, às vezes, de fazer isso? E o que que acontece? Aí eles ficam 1 hora conversando aquilo, né? Mas resolve, as pessoas se entendem, pactuam o jeito de funcionar e as coisas andam. Então, o desenvolvimento de equipe é para isso, é para se resolver as questões internas, às vezes é falta de conhecimento entre as pessoas, que elas não se conhecem muito bem, às vezes falta de entrosamento, às vezes são atritos que nesse trabalho elas têm essa oportunidade e depois o trabalho flui com mais naturalidade. É por aí o Eu não, desenvolvimento. eu não sei se a Laís ainda está aqui. Acho que essa semana semana passada a gente estava conversando sobre desenvolvimento de equipe. E aí surgiu um ponto assim, e se a gente faz o desenvolvimento de equipe, tem os acordos e depois o líder ou o gestor não consegue dar continuidade, né? E a gente está montando o programa de desenvolvimento de A liderança Laís está lá. dizendo que está, ó. É, A Laís está dizendo que está aí. aí a gente ficou assim, o que a gente faz, né? Aí foi até uma ideia, assim, que será que a gente faz? Eu falei assim, a gente podia fazer um acompanhamento, podia oferecer uma mentoria para o líder que passar por um desenvolvimento de equipe, ou um... Agora, não sei se era mais adequado a mentoria ou o coaching, nesse caso. Tipo assim, você conta, a equipe está com problema, o gestor te chama, né? A equipe está com problema, o gestor te chama. Aí você vai lá, faz o desenvolvimento de equipe, faz as pactuações. Aí fica a lua de mel. Mas a realidade, passado um tempinho, volta. Né? E o gestor não consegue resolver os problemas. O que você acha que é mais aconselhável? A gente contratar uma mentoria para o líder, ou um coaching, ou a gente, por exemplo, se tiver um personagem-chave, a gente contratar um processo de autodesenvolvimento para um determinado servidor que é importante para a equipe, que não quer sair, mas que tem uma dificuldade que o líder não sabe lidar. Como é que você... Qual a sugestão que você dá para essas nossas dúvidas? Bom, olha, se houve um trabalho de desenvolvimento de equipe, houve pactuações envolvendo o líder, lógico, né, para a coisa funcionar, tem que ter o líder, é o cabeça, né, dessa equipe. Então, aí o líder, daqui a pouco, pode ser desconfortável, às vezes, para esse líder, manter algumas pactuações, porque ele também é ser humano, ele também é sujeito a falhas, ele também tem as dificuldades dele e ele não quer ser confrontado o tempo inteiro.
Mas se a equipe tem uma força junto a esse líder, tanto que já fez desenvolvimento, enfim, ela pode cobrar. Esse é o mais adequado. É a equipe se juntar e cobrar essas coisas de uma forma também adequada desse líder. Ela também não vai botar o dedo na moleira, como a gente diz, né? Ela disse, olha, líder, a gente fez um desenvolvimento, a gente investiu, a gente chamou profissionais, né, para fazer isso e tal. Vamos nos acertar e vamos voltar às nossas pactuações. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode perguntar para o líder, né? E o líder pode dizer assim, mas eu estou com muita coisa, eu não consigo, eu ainda estou com todo mundo trabalha remoto, eu tenho que fazer esses controles, as coisas que a gente estava falando há pouco. Bom, então vamos designar um de nós para cada semana, um de nós por mês, ou por 15 dias, enfim. A forma como ficar mais confortável para controlar os nossos públicos, vamos assim, para estar fazendo esses acompanhamentos, né, de como é que isso vai continuar na equipe. Então, a gente, vamos dizer assim, a própria equipe, nesse momento, é que deve se unir e fazer essa cobrança do líder. E o líder, por mais que ele esteja insensível ou resistente, né, ele tem que se sensibilizar. Por quê? Porque em algum momento ele já pactuou, então ele vai ter que botar a mão na consciência e fazer alguma coisa. Não, nem no caso dele não estar flexível, no caso dele ter dificuldade mesmo. Bom, se ele está tendo dificuldades, ele vai ter resultados nessa equipe e alguém vai apontar isso para ele. Olha aí, ó. Aí nós então, como é que a gente apoia? Não, a pergunta é como é que a gente apoia ele para ele conseguir, se ele tem dificuldade para cumprir os acordos. Se ele tem dificuldade para cumprir os acordos, olha, eu vou te trazer um exemplo, vamos dizer assim, objetivo que aconteceu comigo há alguns anos aqui em Brasília, tá? Eu trabalhava eu não quero identificar porque as pessoas podem, né, saber quem é, enfim, porque era um trabalho público que eu fazia de desenvolvimento de equipe e pactuações dentro de uma instituição aqui em Brasília. Então, que não era no MCTIC especificamente, apesar de ter desenvolvido equipes lá. E o que aconteceu? Numa determinada equipe que eu fui chamada, as pessoas todas eram líderes, né? E havia um problema de, vamos dizer assim, com uma pessoa especificamente, líder também, tá? E essa pessoa estava com problemas emocionais naquele momento. Então, os líderes fizeram todo o trabalho de desenvolvimento, mas aí na hora de acompanhamento, o que ela fez? Ela sentiu que eles iam dar para trás, ela me chama, né? Chamou, no caso, a pessoa que fez o desenvolvimento, eu era como consultora, e aí os líderes tiveram que aceitar. Por quê? Porque ela usou a força da equipe, que é isso que eu estou te falando, para dizer, vamos dar continuidade a uma coisa que está dando certo. Beleza. Isso a gente continuou, ok. Daqui a pouco se viu que ela estava no outro momento, onde a equipe já tinha tomado pé das coisas se desenvolvendo, o problema agora era com ela. Então, o que se fez? Se colocou ela numa sala, uma pessoa amiga a ela, o chefe dela, o chefe do chefe dela e outros chefes juntos, ou seja, se balanceou as chefias e se pactuou o que ela ia fazer para não perder a liderança naquele momento. Então, Edna, o que eu quero te dizer é assim, ó, existem muitos, aí ficou, a pessoa está lá muito feliz e tal, resolveu os problemas, foi tratado os problemas emocionais, voltou, não perdeu a chefia, o pessoal pactuou, é o tal do fio do bigode. Dá para passar isso em cartório? Não. Mas quando uma equipe chega no momento de pactuação, é uma coisa assim, tão séria e tão madura, que é difícil recuar. Porque alguém aprendeu, porque quando a gente faz pactuações, a gente aprende com essas pactuações. A gente aprende que isso tem seriedade e que as pessoas sofrem se elas não cumprirem essas pactuações. Então, é nessa seriedade que o grupo se reúne e, chefe, nós queremos uma reunião e nós queremos conversar sobre uma coisa que a gente fez e a gente fala com esse chefe com amor, fala com o coração e diz, olha, nós estamos precisando, estão havendo tais... Aí se organiza, né? Estão havendo tais e tais fatos, a gente está regredindo. Foi tão legal naquele momento onde a gente já alcançou aquele patamar, mas a gente não está mantendo. Como é que nós podemos fazer para manter aquele patamar? Ah, mas estamos sem tempo e tal, tudo bem. Mas quem sabe a gente divide esse trabalho contigo, um fica responsável um mês, o outro mês. Então, cada caso é um caso, né? Mas a equipe tem essa legitimidade. Se já foi feito um trabalho de pactuação, a legitimidade é do grupo. Aí o chefe pode dizer assim, ah, mas só eu e vocês. Bom, então vamos trazer o consultor de volta, que fez esse trabalho com a gente, para que junto com eles a gente possa fazer então essas pactuações e dar continuidade a esse trabalho. Eu recomendaria por aí, né? Legal. Eu tenho só mais uma perguntinha, depois a gente podia abrir para o pessoal. Assim, tem os empreendedores, né, que não pararam nessa pandemia, que os trabalhadores
vem trabalhando com toda essa dificuldade, né? Vai adoecendo, família adoece, perde um ente querido, tem as questões financeiras que também sofreu impacto. Para quem é servidor público e trabalha em algumas outras empresas, teve um pouco mais de conforto, porque uma parte pôde ficar em home office, mas assim, considerando essas pessoas que estão, o trabalhador que não, que está trabalhando e passando por todos esses reveses, né? Que a gente tava conversando outro dia sobre assim, esse ambiente negativo que a sociedade está vivendo, né? A gente tá vivendo uma onda muito negativa. Assim, como que a liderança pode ser trabalhada para ela gerar um ambiente de otimismo, de engajamento, para que os projetos sejam retomados, ou para quem trabalha com venda, que a pessoa tenha entusiasmo, porque se você... Eu estou vendo aqui que tem a Veste Bem Magazine, eu acho que é meu primo Carlinhos. Obrigada, primo. E a Cecília também está dando parabéns para a gente. Com a Cecília. Então, assim, pensa em um vendedor, por exemplo, de uma loja de roupas, uma vendedora que está com o pai internado, que passou por tudo isso, que perdeu alguém. Como que o líder, ele gera esse ambiente acolhedor? Porque o líder, ele também passa por tudo que as pessoas estão passando. Mas quando ele está lá no ambiente de trabalho, seja ele telepresencial, seja numa loja ou num ambiente corporativo, se você não tem esse ambiente que gera conexão, que gera positivismo, que te empurra para frente, as coisas não andam, né, Débora? É verdade, né? Essas conexões, assim, que o líder, além de ele ter que tocar a tarefa, ele também tem que propiciar essas conexões, né, Edna? E às vezes o perfil dele não é esse, especificamente, um perfil relacional, né? Ele tem um perfil mais voltado para controle, ou mais voltado para tarefa, ou mais analítico. Tem essa possibilidade também. Mas aí, assim, ele pode desenvolver algumas coisas em si, pode, mas às vezes essas coisas também são muito desconfortáveis ou vão além da vontade, do desejo dele. Ele pode delegar isso para alguém que tem esse perfil mais relacional, para também estar recebendo essas pessoas e estar ouvindo essas demandas, porque elas são importantes e a partir das demandas, vamos dizer assim, de individuais, que esse líder engaja as pessoas, né, e faz com que elas possam trabalhar de uma forma mais efetiva, enfim. Então, uma forma é delegando, outra é ele trabalhando isso em si, se ele quer desenvolver, se ele tem esse desejo de desenvolver esse aspecto mais relacional. Existe essa possibilidade? Existe, é uma possibilidade até mais demorada, mas existe essa possibilidade, né? Existe um outro recurso, né, Edna, que é um recurso até que eu trabalho com ele direto, enfim, e uma das razões da minha empresa existir é para isso, tá? A gente pode também, em alguns momentos, estar usando ferramentas que seriam exercícios vivenciais em online, tá? Por exemplo, a equipe que vai continuar, porque agora o pessoal está voltando, né? Com todos aqueles cuidados de álcool gel, de se sentir segura, né? Enfim, agora o discurso é esse, né? Provavelmente, acredito que até março, muitas equipes vão estar. Aí vai uma parte da equipe, depois vai outra. Por Então, enquanto, né? Nos melhores cenários, né? Nos melhores cenários, sim, nada fixo, mas está se, vamos dizer assim, vislumbrando esse cenário. Mas enquanto, mesmo que se volte aos pouquinhos, vai se manter muita coisa em home office, porque tem pessoas, por exemplo, que têm parentes que são idosos, tem pessoas, legal, Fonseca está dizendo que a conversa está muito interessante, obrigada, Fonseca, e que tem parentes idosos, ou também tem alguma comorbidade, tem alguma doença, enfim, vai ficar mais tempo. Então, o home office, ele também se tornou muito mais econômico para as empresas, já se fala aí em bilhões, né, de economia e tal. Então, ele se mantém. Então, a gente pode também fazer dinâmicas de grupo online, né? E essas dinâmicas, vamos dizer assim, eu posso fazer um café da manhã online? Posso, eu posso combinar isso com as pessoas, ela na casa delas, eu na minha, e a gente abre um espaço para bate-papo, é possível? É possível até dar feedback pelo online, né? Tem muita coisa, se dá para trabalhar em pequenos grupos no online, esses sistemas que a gente tem, Zoom e Teams, enfim, eles se dividem, ou então a gente tem WhatsApp também para fazer grupos. Então, é possível fazer dinâmicas? Então o líder também pode usar algumas ferramentas, né? A gente viabiliza, eu, por exemplo, viabilizo várias no meu site. Quer dizer, para quê? Para as pessoas também poderem criar outros espaços
de integração, né? De repente tem pessoas que têm habilidade. A Mari está dizendo que A, particularmente ela detesta o home Mary, eu office. vou te dizer, isso é questão de perfil, porque a Mary, ela é muito comunicativa. Ela é totalmente voltada para pessoas e, né, Mary? Não gosta muito de controle, não. Ela é muito comunicativa. Ela precisa de gente para ser energizada. Pois é, aquele perfil que a gente estava falando, né, É, Edna? Então, a gente tem recursos, sim, tá? O líder tem recursos, tem apoios, e ele pode também buscar, né, esses desenvolvimentos de equipe, gerenciais, coach, mentor, e recursos mesmo. A Mari está rindo aí das tuas colocações. Edna, nós estamos a 3 minutos vamos dizer assim, do Instagram encerrar a nossa live. Vamos encerrar nós antes que ele nos encerre? pois é, eu quero Vamos ver se agradecer alguém tem algum. aqui. Tem muito Vamos ver se. amigo meu aqui, minha mãe, muitas pessoas Olha que beleza. queridas. Nossa, obrigada pela audiência. Gostei bastante do nosso bate-papo. Não sei se alguém quer fazer alguma perguntinha rápida, assim, que a gente ainda É, tem 2 minutinhos, aí a gente pode responder. Vou deixar um tempinho aí para o pessoal perguntar. Aí dá para dedilhar que a gente possa responder. Dá uns minutos aí para a turma. Bom, como não surgiu, Edna, amiga, obrigada de novo por a gente estar Obrigada de junto novo. aqui. Estou super contente, é muito bom trabalhar contigo. Quero agradecer a nossa audiência, a gente continua à disposição. Vou deixar no IGTV, depois subir para o YouTube. Então, se quem não assistiu, vai ter oportunidade de assistir depois. Ó, a Mari está dizendo que foi muito legal, parabéns para vocês. Obrigada, querida, para Obrigada. ti. Obrigada a todos. Obrigada, Edna. Tchau, gente. Tchau, amiga. Até daqui a Tchau. pouco. Até.